Glória a Jesus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de podermos estar aqui, nesse primeiro dia desta semana de oração. Jesus já tem falado conosco através dos louvores, através da oração, e eu sei que Ele tem uma palavra aos nossos corações. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Eu confesso para os irmãos que eu tinha preparado uma mensagem, mas quando eu estava orando aqui, Jesus falou ao meu coração e eu quero ser obediente àquilo que Jesus quer falar conosco. Diz-nos o texto, Romanos capítulo 12 e versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo de número 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com o santo nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós e não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes e não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixeis vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Pode assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, e eu amo a Bíblia Sagrada porque só de nós fazermos a leitura de um texto, Deus ele já fala conosco. Não adianta, eu poderia ficar aqui, eu posso ficar a noite inteira querendo aqui fazer qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de movimento, contando história, contando qualquer tipo de interpretação, mas a palavra de Deus, ela tem uma capacidade de ela mesma interpretar a si mesma. Se nós lemos a Bíblia Sagrada, Deus fala com a igreja. Se nós lemos um texto sagrado, Deus fala com o seu povo. Paulo escreve as suas cartas a várias igrejas, e uma delas a igreja de Roma, e ele vai trazer um ensinamento àqueles lugares aonde ele havia passado. A igreja de Roma havia se corrompido, irmãos, e os gentios daquela cidade, ou seja, aqueles que não eram judeus, mas haviam aceitado a Jesus, haviam permitido com que alguns sentimentos, como a depravação, como a idolatria e outras coisas, entrassem pelas portas da igreja. Paulo vai combater isso e vai falar aos irmãos que estavam em Roma. Parece que isso é muito comum, e você dizer assim: Robert, mas por que Paulo vai escrever com tanta veemência aquela igreja? Porque ele sabia que os sentimentos que estavam rodeando a igreja, que estavam do lado de fora, agora estavam começando a entrar para dentro da igreja e corromper aqueles que haviam aceitado o evangelho.
O grande problema, irmãos, que nós que pregamos a palavra de Deus, os pastores do século 21, não é simplesmente combater ou tratar aquilo que acontece dentro da igreja, mas nós precisamos estar vigilantes, porque muitas das coisas elas vêm de lá para cá e nós não podemos permitir isso. Porque quando nós olhamos as muitas coisas do nosso século, parece normal, parece ser algo que não fere muito, porque nós até usamos no nosso meio, no meio assembleiano, uma palavra, uma expressão que o pecado, que o diabo, que Satanás, ele quando ele chega na igreja, ou ele chega na vida de alguém, numa casa, num lar, numa família, ele não chega batendo na porta e fazendo aquele barulhão. Nós usamos a expressão que ele chega com um sapatinho de algodão e quando nós menos percebendo, ele está fazendo uma algazarra. Mas Paulo vai escrever à igreja de Roma, porque Roma naqueles dias era um império, nós não estamos falando de um lugar qualquer. O império romano havia crescido, o império romano havia se expandido. Havia uma expressão que todos os lugares, ou todas as estradas e caminhos, elas davam caminho para Roma, porque o imperador daqueles dias havia tido graça para poder espalhar aquele império e conquistar várias terras ali presentes. O João é professor e ele não vai deixar eu mentir sobre isso. Mas me chama a atenção quando eu leio esse texto, porque Paulo vai escrever primeiro, segundo, terceiro e até o 12º capítulo, combatendo vários desses sentimentos, e vai então fazer com que aquela igreja fosse despertada para algumas coisas. No capítulo de número 12, Paulo ele vai escrever à igreja e ele vai falar sobre alguns sentimentos. Ele vai falar sobre consagração, ele vai falar sobre humildade, e ele vai falar sobre a fidelidade no uso dos dons ministeriais, ou dos dons espirituais. E me chama a atenção porque Paulo vai escrever o capítulo 12 e ele vai dizer aos irmãos, ele não estava simplesmente dizendo assim, irmãos, eu estou falando com vocês. Ele estava dizendo assim, irmãos, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus pela vossa vida, porque ele estava vendo os embates que aqueles irmãos estavam enfrentando. Porque eu não sei se os irmãos já perceberam, mas tem muita gente que às vezes ele vem na igreja e ele não percebe as coisas que estão acontecendo. Para muitas pessoas, 2020 foi apenas um ano de dificuldade. Mas nós, o ministério, sentimos na pele o peso da responsabilidade, irmãos, que é de alimentar uma igreja em um tempo difícil. A responsabilidade de gravar culto com 5, 6 pessoas. Existiam dias que a gente chorava de saudade dos irmãos, de saudade da igreja. E alguém simplesmente olha e diz assim, isso é apenas uma enfermidade. Não, era o império das trevas trabalhando e havia uma batalha espiritual. E a gente sentia isso quando a gente entrava pelas portas da casa de alguém e a pessoa dizia assim, irmão, eu já não tenho mais vontade de orar, eu já não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu já não tenho vontade nem de assistir os cultos online. Nós sentimos isso na pele. E o mesmo aconteceu com a igreja de Roma. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, eu rogo-vos pela compaixão de Deus. E ele disse assim, eu rogo para que vocês apresentais o vosso corpo como um sacrifício vivo e racional a Deus. Ele estava falando assim, que o nosso culto, irmãos, ele não podia ser um culto superficial. Ele não podia, Paulo estava dizendo àquela igreja que eles não poderiam ter um culto simplesmente por ir estar frequentando um ambiente. Ele disse assim, o culto de vocês precisa ser um culto com raciocínio. Eu não sei os irmãos, mas quando eu acordei hoje de manhã, a primeira coisa que eu lembrei foi de levantar. Mas a segunda que eu me lembrei foi que nós estávamos em uma semana de oração e que nós precisávamos orar a Deus para que renovo, para que cura, para que batismo com o Espírito Santo, para que unção, para que despertamento pudesse invadir a igreja nessa última hora e nesse tempo difícil. Porque tem gente que, ontem o pastor falou sobre isso, que pensa que vir na igreja e avivamento é só auê, é só barulhada, corre, corre, pula, pula. Mas o nosso culto é diferente, o nosso culto é com raciocínio. A gente não adora e não grita porque vê o outro gritar. A gente adora porque sabe que o nosso Deus é santo, é poderoso, é vivo, é santo em toda a sua maneira de ser.
Há alguém que diga que nós somos loucos porque nós gritamos, mas eu já digo diferente. Na verdade, nós só entendemos o Deus que nós servimos, o Deus que nós professamos a nossa fé. Muita gente está aí clamando por uma estátua, por uma madeira, por um pedaço de gesso, e há de ser, irmãos, que tem gente que levanta 5 horas da manhã e anda ali na rua da praia e agoa o pé de alguém que não pode fazer nada. Por isso, se você saiu da tua casa nessa noite, não sai daqui sem dar um glória a Deus, sem dar um aleluia, sem engrandecer o nome daquele que vive, que reina, que é o Deus da minha vida e da sua vida. Ele é o Deus da nossa casa, irmãos. Ele é o Deus do nosso ministério. Ele é o Deus do seu matrimônio. Ele é o Deus dos teus filhos. Ele é o Deus da tua saúde. Ele é o Deus daquele que te salvou, te escolheu, te separou para uma grande obra. Ele é Deus. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: apresentei o vosso culto racional, um culto com raciocínio. E ele disse assim, ele continua o texto: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele estava dizendo assim: enquanto todo mundo acha que é normal, vocês sejam diferentes e não se conformem com isso. Paulo, no capítulo 1, irmãos, ele vai combater os relacionamentos homoafetivos. Ele vai combater as famílias que haviam sido desestruturadas. Ele vai combater a idolatria. Porque alguém, quando começou, algumas pessoas têm um sentimento assim, dizendo assim: irmão, agora vai construir uma grande catedral na nossa cidade, vamos estender a mão e orar para Jesus derrubar. Jesus não vai fazer isso, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo, porque Jesus não vai fazer isso. Ele nos chamou para ser luz, e o pastor nos ensinou isso aqui em várias quartas-feiras. Você deve ter vindo aprender que a luz precisa brilhar no meio das trevas. Com catedral ou sem catedral, nós vamos adorar o que vive, o que reina, o que faz, o que salva, o que transforma, o que tem todo o poder nas suas mãos. O mundo pode se conformar, as pessoas podem se conformar, o mundo pode olhar e dizer assim: é normal, casa descasa, separa casa, mas nós não conformamos com isso, porque Jesus, ele tem na sua palavra que tudo que ele uniu, o homem não pode separar, e nós vamos pregar isso até o fim. Paulo vai combater e vai dizer assim: eles deixaram o uso natural da mulher. Ele estava combatendo todos esses sentimentos, porque Deus fez macho e fêmea, ele criou, e nós vamos anunciar isso até o fim, irmãos. As nossas igrejas serão feitas de famílias entre homens e mulheres, e de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que constituem filhos, que trazem filhos para a presença do Senhor Jesus. Aí Paulo vai continuar dizendo, ele vai escrever 8 versículos, dando recomendações àquela igreja. E ele entra na onde nós estamos trabalhando, quando ele diz na última parte assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse ano nós estamos falando sobre unidade, e estamos falando sobre plenitude, irmãos. Sobre Deus fazer aquilo por completo, sobre Deus fazer com perfeição. Eu não sei você, mas eu entrei em 2021 clamando a presença de Jesus e falando: Deus, nós vamos viver um ano de plenitude na Igreja Assembleia de Deus da Colheita. Eu estava em casa quando eram mais ou menos umas 11h20, 11h30, e eu saí sorrateiramente e fui para o quarto, e eu falei: Jesus, eu vou passar, nós não temos culto na igreja, mas eu vou passar o meu ano orando e clamando a presença do Senhor. E eu sei que não é por coincidência, porque quando eu orava, Deus falava muito no meu coração: Robert, esse ano vocês precisam orar. Ontem a irmã Natália testificou disso, que Deus falou isso com ela. O pastor começou uma campanha de oração, e isso, irmão, não é obra do acaso, não, é Deus despertando a sua igreja. Ele quer que nós clamemos pela presença dEle. É tempo de nós nos despertarmos, de nós orarmos, jejuarmos, clamarmos a presença do Senhor. Sem a oração, a igreja não consegue vencer. E ele continua dizendo assim: para que experimenteis qual seja a boa. Irmão, difícil ou não, a vontade de Deus é sempre boa para a minha vida, para a sua vida. Alguém pode olhar no mundo e dizer assim: irmã, para de sofrer com essa questão aí, vai lá no advogado e desmancha esse negócio aí depressa. Irmã Jaqueline, não estou falando de advogado por causa dela não, mas o que eu quero dizer para os irmãos
é que o mundo olha e diz assim, mas a vontade dos homens pode fazer o que você quiser, mas a vontade de Deus é boa e ela é perfeita. O que Deus faz é perfeito na vida do homem. Não queira destruir o que Deus fez na sua vida, não queira destruir o que Deus fez na sua casa, não deixa Satanás entrar de forma sorrateira e querer bagunçar a tua vida. A boa, perfeita, irmãos, é maravilhoso o texto, porque Paulo vai dizer assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, e ele diz assim, a agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Por aí pode até alguém achar que toda essa bagunça é normal, mas quando ele chega num ponto que afeta a vida dele, ele fala assim, não, mas aqui eu não posso aceitar. Quando o problema é na casa dele, ele fala, não, mas isso eu não posso suportar. Só que nós suportamos tudo porque nós sabemos que Jesus está conosco e a vontade dele é agradável para a nossa vida. Pode parecer difícil hoje, pode ser com lágrimas hoje, pode ser com choro, com gemido, mas amanhã Jesus vai te entregar a vitória, mas amanhã Jesus vai te entregar o milagre, mas amanhã Jesus vai repreender essa enfermidade, mas amanhã Jesus vai salvar os teus filhos, mas amanhã Jesus vai salvar o teu esposo, porque ele é fiel. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo continua no verso 9 dizendo assim, ó, e o amor, aí ele vai falar de unidade. O amor seja não fingido, aborrecei ao mal e pegai-vos ao bem. Irmão, olha aqui, versículo de número 9. Ele vai dizer assim, ó, o amor seja não fingido. E aqui ele estava falando de um amor que nós conhecemos, os gregos dão o nome de filos, ou filia. O amor entre irmãos. Sobre eu olhar para o nosso irmão Decinho e dizer assim, irmão, eu te amo em Cristo Jesus. E as minhas atitudes condizerem com isso. Só que alguém pensa assim, que amar o outro é olhar para ele e aceitar tudo que ele faz e tudo que ele pratica. E isso não é uma verdade. Porque nós sabemos, e a Bíblia diz assim, que até Deus ama quem ele corrige. Ou corrige quem ele ama. Aí o texto continua dizendo assim, e diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordialidade, irmão, fala aqui em nós amarmos em um mesmo sentimento. Cordialidade fala em nós olharmos para o outro, e mesmo sabendo assim, eu tenho uma diferença com o evangelista Lázaro, mas aquilo que me une, que é o sangue de Jesus com ele, é poderoso para fazer mais na minha vida, e eu vou continuar amando ele mesmo com essa diferença. Por isso que ele diz, amai-vos cordialmente. E ele diz assim, amai-vos com amor fraternal. O amor aqui, irmãos, é um amor de irmão. Você já viu como que é amor de irmão? Eu tenho 2 irmãs mais novas do que eu. Quando a gente estava os 3 em casa, de vez em quando brigava até por causa do controle da televisão. Lá na sua casa nunca aconteceu isso, né, irmão? E quando a gente está em casa até hoje, de vez em quando a gente senta à roda da mesa, sai uma discussão besta, uma situação boba. Só que tem uma coisa, acabou a situação ali, irmão. Quem é irmão abraça o outro, ama o outro, respeita as diferenças e diz assim, a diferença era ali, mas aqui nós já vencemos tudo isso. Se você tem alguma diferença contra alguém, é tempo de você amar ele com amor fraterno, perdoar, porque Jesus, ele ordenou através da boca do apóstolo Paulo, amai-vos com amor fraternal. Preferindo-vos honra uns aos outros. Ele estava dizendo assim, ó, a nosso sentimento deve ser assim. Os irmãos têm irmão, já devem ter percebido isso. A minha irmã casou faz 7 anos. E ela foi morar lá em Rondônia, irmãos. Nós choramos até o dia que ela foi embora. E o tempo passou, ela veio para o Mato Grosso. E o ano passado ela foi para o Rio de Janeiro. Ela foi para lá como técnica, eletrotécnica. Hoje ela e o esposo são engenheiro elétrico. Estão morando no Rio de Janeiro. E aí eu olho para isso hoje e falo assim, Jesus, eu te louvo pela vida da minha irmã e por tudo que o Senhor fez na vida dela, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor honrou ela. O sentimento que nós temos que ver é de nós olharmos para o irmão e falar assim, irmão, você está crescendo, Jesus continua te abençoando, Jesus continua te prosperando, mas tem gente que olha para a vida do outro e vê a pessoa melhorando um pouquinho assim, e diz assim, será que o irmão está mexendo, hein? Será que é droga? É, irmão, tem gente que é desse jeito. Será que está roubando o cofre? Será o que está acontecendo com ele? Porque quando nós olhamos aqui à luz da Bíblia Sagrada, nós precisamos amar e honrar, saber que o outro vai ser honrado, vai prosperar e Jesus vai abençoar ele. Irmão, fica tranquilo, porque de vez em quando Deus abençoa alguém para lá na frente ele poder ser instrumento de Deus na sua vida. Deus faz essas coisas. O texto continua dizendo assim, ó.
E não sejais vagarosos no cuidado. Olha aqui que ele estava falando de amor. E ele estava falando assim, não sejam vagarosos em cuidar uns dos outros. É por isso que Paulo vai escrever a Timóteo e ele vai falar sobre o cuidado que a igreja precisa ter com os órfãos, com as viúvas e várias outras coisas mais. Aqui é uma continuidade, ele estava dizendo assim, ó, se nós olharmos para alguém, sabemos que alguém, irmão, está passando alguma necessidade, é nosso dever não ser vagaroso no cuidado. O que é ser vagaroso no cuidado, Robert? Eu vou tentar te explicar. Eu vi que o irmão saiu daqui da porta da igreja hoje, e o culto acabou, nós oramos, e ela foi embora chorando. E a irmã olha e fala assim, irmã, acho que não está muito bem não, né? Mas, vamos orar, né? E o cuidado? E o amor fraterno? E o nós nos aproximarmos? Irmão, às vezes ela chorou por causa da palavra. Irmão, é diferente quando Deus fala na palavra. Porque ainda que a pessoa esteja angustiada, a palavra vem, nasce, brota no coração, e a pessoa sai rindo até o canto da orelha, porque Jesus fala com o seu povo. Mas quando a gente vê alguém angustiado, triste, desesperançoso, inquieto por alguma coisa, a gente conhece. A gente sabe que a pessoa está daquele jeito. E o nosso dever, irmão, é de correr. É de socorrer, é de visitar, é de ligar, é de ir atrás, é de nos preocupar. Paulo estava dizendo àquela igreja, irmãos, não sejam vagarosos em cuidar uns dos outros. E esse é um problema que nós estamos enfrentando, sabe por quê? Hoje tudo isso, a desculpa é a pandemia. Até ligar é a desculpa da pandemia. Capaz que o coronavírus entra lá na TIM e sai lá na Vivo do outro lado. Isso não existe. O nosso cuidado uns com os outros precisa ser mútuo, precisa ser de amor fraterno, de nós sabemos que o nosso irmão está passando por lágrimas, por choro, e que nós podemos nos aproximar e orar com ele, e jejuar com ele, e Jesus vai fazer um milagre na vida dele. Isso é unidade. Aí o texto continua dizendo assim, e não sejais, mas sede fervorosos no Espírito. Porque quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós sabemos que a nossa alma, o nosso espírito, ele é inflamado por Deus. Por isso que de vez em quando a gente sai de casa e chega na casa de alguém e fala assim, irmão, eu não sei porquê, mas eu vim aqui hoje te fazer uma visita. Aí ele olha para você e fala assim, irmão, eu estou precisando da sua oração hoje. Porque nós somos despertados, o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito e faz com que o nosso espírito seja fervoroso a ponto de nos despertar para isso. E o texto continua dizendo assim, e sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A gente vem para a igreja, não é por causa das forças humanas, irmãos, é porque o Espírito de Deus nos fortalece, e nós temos fervor na nossa alma, e está difícil, está chovendo, está com dificuldade, tem enfermidade em casa, tem filho doente, tem esposo doente, tem a porta que se fechou, tem o combustível do carro que é pouco, mas a gente fala assim, mas eu vou, porque eu sei que aquele que é fiel, que é poderoso, eu sei quem eu tenho servido, em quem eu tenho crido, e sei que Jesus vai fazer um milagre. Irmãos, como eu creio nisso. Eu me lembro que um dia eu precisava de ir em São João Batista do Glória. E eu fui, irmãos, e eu me lembro como se fosse hoje. E eu saí daqui de ônibus, e quando eu estava dentro do ônibus eu fiquei assim, Jesus, eu tenho o dinheiro da ida e tenho o dinheiro da volta. Se acontecer alguma dificuldade, o que eu vou fazer? Quando eu contei o dinheiro, entrei, eu falei, mas eu pensei só no ônibus de ir. E de Passos para o Glória tinha outro ônibus e o dinheiro não dava. Dava para ir, mas não dava para voltar. E eu me lembro que eu estava dentro do ônibus, quando eu passei, salvo engano, para Atápolis, uma irmã me mandou mensagem. E falou assim, Robert, aonde você está? Eu falei assim, irmã, eu estou saindo de Cássia para Passos, e vou em São João Batista do Glória. Ela falou assim, passa no hospital e vem fazer uma oração para minha avó. Vai só escutando. Eu desci em Passos e falei assim, e agora, Jesus? Que agora que complicou mais, porque eu tenho pressa de pegar o ônibus, peguei um mototáxi e pensei assim, gastei a metade da dinheiro de voltar. Entrei dentro do hospital, fiz a oração, conversei com a irmã, conversei com a avó dela, com o vô dela, e quando eu terminei de conversar, eu fui saindo, ela me acompanhou. Eu estava chegando na porta do hospital, eu estava com a camisa de bolso, ela pegou R$50, enfiou dentro do meu bolso.
Eu falei assim, o que é isso, irmão? O sangue de Jesus tem poder. Ela falou assim, foi Deus que mandou te entregar. Eu falei, então me dá aqui, porque é providência de Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades. E isso, irmão, não já aconteceu só de alguém para mim, porque já houve momentos que eu tive a oportunidade de fazer o mesmo, e a pessoa dizer assim, Robert, eu precisava. Robert, o que é isso? É Deus cuidando de quem serve o nome dEle, é Deus cuidando de quem sabe que existe um Deus poderoso e fiel que cuida da sua igreja. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, irmão. Coisa boa é servir a Jesus. Mas tem gente que virou crente domingueiro. Vamos passar para o próximo tópico, senão o pastor não deixa eu pregar aqui mais. Olha o que diz o texto. Alegrai-vos na esperança, e sede paciente na tribulação, e perseverai em oração. Irmãos, olha aqui. Olha o que Paulo estava dizendo. Ele disse assim, ó, alegrai-vos naquilo que vocês esperam. Só faz isso quem tem fé. Só faz isso quem acredita em Deus. Só faz isso quem sabe que Deus, o que prometeu, Ele é fiel para poder cumprir tudo na nossa vida. Isso parece loucura. Porque Paulo não estava falando assim, vocês têm que se alegrar quando vocês conquistarem alguma coisa. Ele estava dizendo assim, vocês têm que alegrar por aquilo que vocês ainda vão conquistar, por aquilo que ainda virá para a vida de vocês, por aquilo que vai acontecer. Porque alguém pode olhar para nós e dizer, você é louco, que sonhos, que projetos são esses? Mas Deus está dizendo assim, se alegre na esperança, se alegra na esperança, se alegra naquilo que você tem esperado. Só que tem alguém aqui nessa noite que Jesus quer falar com você, porque você está triste, está angustiado, e está dizendo assim, eu estou esperando uma resposta de Deus, e parece que não acontece. Isso aí é verdade. Provérbios capítulo 13, 10, ou 10 e 13, diz assim, porque a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Sabe quando a gente espera alguma coisa, e parece que aquilo não acontece na nossa vida, e parece que a gente vem para a igreja num culto, o pastor diz assim, Deus vai entregar o teu milagre, você diz assim, será que é comigo? Aí no outro você vem, o pastor fala assim, Deus vai entregar a tua promessa, e você diz assim, acho que não é comigo não. Aí você vem no outro culto, você diz assim, de novo a mesma mensagem, só que Jesus te trouxe aqui para dizer assim, se alegra na esperança, porque vai acontecer, Deus vai mover a mão dele, Deus vai, irmão, fazer aquilo que nós não estamos esperando, porque Ele é fiel. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza daquilo que se não vê. Só que olha aqui, o texto diz assim, ó, alegrai-vos na esperança e sede pacientes. Irmão, isso aqui é difícil. A começar de mim. Ter paciência é a coisa mais difícil do mundo. Só que isso é produzido em nós pelo Espírito Santo, e nós precisamos pedir Jesus que produza isso. Ou melhor, nós precisamos produzir o Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, temperança, mansidão. E isso o Espírito de Deus produz na nossa vida. E sede pacientes na tribulação. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que pensa que quando vem uma tribulação, ele pensa assim, morri. Ele pensa assim, eu vou morrer, eu não vou dar conta, eu não vou suportar. Existem momentos da nossa vida que nós olhando para isso e dizemos, Senhor, o que vai acontecer de nós? Nós olhamos para as situações e falamos assim, Deus, eu não dou conta. A gente chega diante de Deus e nos faltam palavras para poder falar diante de Deus. A gente só chora, a gente só choraminga, a gente só geme na presença de Deus, porque parece que a tribulação veio e a outra alcançou e a outra chegou. Só que olha aqui a palavra de Deus, o que nos diz para nós, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal.
de maneira que em nós opera a morte, ou não opera, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O mundo olha por aí e diz assim: nós estamos desanimados, nós estamos perplexos, nós estamos desamparados, nós estamos esquecidos, o coronavírus vai acabar com o mundo, mas nós olhamos e dizendo assim: a nossa esperança é a vinda do Senhor, o nosso amparo é Jesus, o nosso milagre vem dos céus, e muito em breve Jesus vai vir buscar a sua igreja e vai nos levar para estarmos com Ele para sempre na eternidade. Robert, me faltam palavras para poder orar. Romanos capítulo de número 8. Falando sobre a esperança. Porque em esperança nós somos salvos. Versículo 24. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Irmão, nós não acreditamos naquilo que nós estamos vendo. Eu não espero que a Decoleta tenha um púlpito amarelo, porque ela já tem esse aqui, eu estou vendo ele. Mas eu espero que Jesus vai nos dar um templo abençoado para nós servirmos ao Senhor, que a igreja vai prosperar, que o campo vai expandir, que Jesus vai curar os enfermos, vai libertar os viciados, vai salvar aquele que se distanciou, porque essa é a nossa esperança. Só que ter esperança é difícil. E ele diz assim: porque se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Deus nos faz esperar, irmão, para produzir paciência na nossa vida. Deus nos faz esperar alguma coisa para nos ensinar a ser paciente. Aí o texto continua dizendo assim, ó, e da mesma maneira, também o Espírito, olha aqui que maravilha, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Roma, mais uma vez. Ele está dizendo assim também: o Espírito, ele nos ajuda. Sabe aquela fraqueza que você tem? Sabe aquela dificuldade que você tem? Você veio para esse culto falando para Jesus: Jesus, eu preciso vencer isso. Mas você não sabe nem como orar. Você não sabe nem como começar a vencer essa situação. Jesus te trouxe aqui para dizer: o Espírito de Deus intercede por você e intercede com gemidos inexprimíveis. Robert, o que é essa questão de gemido inexprimível? Eu vou tentar te explicar. Se eu ouvir alguém orar aqui nessa noite, irmão, eu vou entender, se ele falar português, tudo que ele está orando e pedindo para Jesus. Mas quando alguém está atribulado, angustiado, triste, a gente pode ajoelhar ali do lado dele, encostar a orelha perto do cangote dele, que ele não vai entender nada. Porque não sai palavra, só sai o gemido. Mas é nessa hora que o Espírito de Deus, ele vai e ele começa então a agir e a intervir com gemidos inexprimíveis. Os homens não entendem, mas Deus entende. O dirigente do departamento não entende, mas Deus entende. O pastor da igreja não entende, mas Deus entende. Alguém na tua casa não entende, mas Deus te entende e vai intervir nessa situação no nome de Jesus Cristo. E o texto continua dizendo assim: abençoai os que vos perseguem. Ou melhor, o versículo antes: comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Irmão, aqui está uma outra questão. Existem momentos que a gente olha para alguém e a gente fala assim: nossa, mas o que está acontecendo com o irmão? O que está acontecendo com a irmã? E às vezes a gente tem tanta dificuldade com algumas situações da nossa vida que a gente quer guardar só para nós. É assim no momento de fracasso, é assim no momento de erro, é assim no momento de porta fechada. Mas Paulo vai escrever, a igreja diz assim: comunicai aos santos as vossas necessidades. Quando nós falamos o que nós estamos passando, irmão, nós temos mais facilidade para poder vencer. Nós precisamos repartir a carga uns com os outros. Paulo vai escrever, a igreja de Roma, e vai ensinar isso: comunicai com os santos. Já teve gente que ficou com raiva da gente. Fala assim: irmão, o que aconteceu? Não, irmão, sabe o que é? É porque morreu um parente meu, eu estava com a porta fechada e estava precisando de uma cesta básica, eu estava precisando de uma oferta da igreja, de uma ajuda para pagar uma conta de luz. Irmão, ninguém foi lá em casa. Aí você fala assim: você ligou para o pastor? Você comunicou o departamento da assistência social? Porque, irmão, quando morre alguém na casa da gente, principalmente porque o pastor não é de Cássia, o Robert não é de Cássia,
A gente precisa ligar e falar: pastor, fulano de tal da minha família morreu. Nós precisamos comunicar. Tem como o senhor vir aqui fazer uma oração pelo ente que está aqui sendo sepultado? Irmãos, eu vou dizer para os irmãos que teve dia que acho que nós fizemos 3 velórios, né? Aqui, ó. E a gente vai, a gente abraça, a gente ora. Sabe por que nós precisamos fazer isso? Porque olha o que Paulo vai escrever no versículo de número 15. Ele diz assim, ó: alegrai-vos com os que se alegram. Irmão, e coisa boa, a gente vai indo às vezes para o velório, brincando, conversando e contando alguma coisa. E quando chega lá, o irmão está chorando, a irmã está chorando. E a gente chega lá diante do corpo, aquele irmão que serviu a obra de Deus. E a gente tira o lenço do bolso e fala: oh Jesus, coitado do irmão. E assim precisa ser a nossa vida. Às vezes a gente está alegre, a gente está por aí sorridente, a gente encontra com alguém e fala: ih, lá vem o irmão contar mais uma prova. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Alegra. Quando o irmão chegar perto de você, chora com ele. Quando você virar as costas, isso não é falsidade não. Volta a se alegrar outra vez. Porque Paulo estava dizendo isso. Quando a gente lidar com essas coisas, a gente aprende a viver melhor. E ele disse assim: sede unânimes entre vós. Aqui fala de unidade, irmão. Aqui fala de nós estarmos juntos. Aqui fala de nós contarmos uns para os outros as nossas necessidades. Aqui fala de nós chorarmos uns pelas causas dos outros. Aqui fala de nós batermos quando necessário juntos os nossos joelhos no pó para podermos orar pelas necessidades do nosso irmão. Sede unânimes. A igreja primitiva viveu isso. Os irmãos da igreja primitiva conseguiram vivenciar isso na vida deles de uma forma muito grandiosa. A ponto de a Bíblia dizer assim que eles tinham tudo em comum, deles venderem as propriedades, deles repartirem, deles estarem juntos na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Sabe o que acontece quando uma igreja resolve fazer isso? Ninguém segura ela. Porque o Espírito Santo age, porque o Espírito de Deus é derramado, porque pessoas são batizadas no Espírito Santo, porque há renovo sobre a vida daqueles que buscam, porque os dons espirituais são entregues, porque nós conseguimos vivenciar a plenitude de Deus para a nossa vida quando nós nos unimos. Por isso que Salomão vai escrever a Eclesiastes, e a gente usa esse texto só para casamento, mas ele diz assim: é melhor serem 2 do que 1. Porque se tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro, irmão, o outro levanta. Por mais que é difícil, a gente precisa aprender isso. Se um cair, o outro levanta. E ele diz assim: sede unânimes. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Honestidade, irmão, é uma obrigação do crente. Vamos passar para o próximo versículo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque diz, aqui está uma outra questão, irmãos. O irmão Lazinho contou aqui semana passada, que tinha uma vizinha lá e a vizinha estava dando trabalho. Irmãos, parece loucura isso, que às vezes o irmão pensa que é só uma coisinha qualquer. Um dia eu estava saindo de casa, eu já estou terminando. E o irmão Zé tinha lavado a porta da venda dele lá. E acho que ele nem sabe disso. E ele tinha lavado, escorreu uma terrinha lá. E a vizinha lá que estava atormentando pôs a mão na cintura e falou assim: fala que é crente é sem vergonha. Fala que é crente é sem vergonha. Fala que é crente é sem vergonha. Falando do irmão Zé. Quando eu dei ré no carro e saiu, ela olhou na minha cara assim e falou: e você também é sem vergonha? Irmãos, e dá vontade de ficar bravo. Mas sabe o que é isso? É a tribulação produzindo paciência na nossa vida. Eu estou morando lá no Molazinho já faz mais de 4 anos. Faz 4 anos que ela está dando trabalho. Mas Jesus é perfeito em tudo que Ele faz. Eu creio, o Molazinho falou que Jesus vai salvar ela, irmão. Mas Ele vai salvar ela lá no Piauí, porque Ele mandou ela com a viagem só de ida, graças a Deus. E não vos vingueis a vós mesmos, irmão. A vingança pertence ao... Irmão, e Jesus trabalha na sua causa. Se você tem uma situação difícil, fica tranquilo, porque Jesus vai trabalhar. Jesus é fiel. Nele há justa medida, justa balança. Eu contei aqui para os irmãos semana passada, os irmãos não estavam todo mundo. Eu me lembro que eu estava dirigindo a congregação de Itaú, num período que ficou sem dirigente, fiquei lá 6 meses. E foi um período muito difícil, onde tinha vindo um obreiro para Itaú de Minas. E ele falou do ministério, falou que não ia me envolver com essa igreja, porque era tudo um bando de porco, que nós era tudo rebelde, era isso, era aquilo outro.
Só que Jesus, irmão, sabe o que ele faz? Ele pega num tempo de pandemia, onde todo mundo está caladinho, quietinho, fechado dentro de casa, e ele trabalha com a sua mão que é poderosa, que é fiel, que é verdadeira, e ele faz na nossa vida. Dia 22 agora o pastor vai com os obreiros para a convenção, porque Jesus sabe o tempo de escrever tudo na nossa vida. Essa obra é do Senhor, e ele é quem vai agir em tudo, não adianta os homens falar. E ele diz assim, portanto, se o teu inimigo, isso aqui é difícil, irmão. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Vamos passar para frente. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Nós sabemos, irmãos, que se nós fizermos, ainda que você tenha qualquer tipo de divergência com alguém, continue amando ele em nome de Jesus Cristo, porque na verdade nenhum de nós somos merecedores de salvação, nós somos salvos por misericórdia e graça da parte de Deus. E ele diz assim, não vos deixei vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Irmãos, nós vamos juntos fazer uma oração e eu quero devolver o microfone. E nós vamos pedir Jesus para nos dar unidade nesse ano de 2021. Nós vamos pedir, irmãos, Jesus, para junto nós vivenciarmos um tempo de plenitude de Deus na nossa vida. Só que ouve bem o que eu quero dizer aqui para algumas pessoas, porque eu não posso sair daqui sem dizer isso. Deus vai te dar um tempo de plenitude. Aproveita esse tempo para você honrar a obra de Deus. Aproveita esse tempo para você ajudar as pessoas. Não espera a porta fechar para você lembrar que Deus é Deus de plenitude. Deixa Deus usar a sua vida para ser instrumento na vida da igreja, irmãos. A obra de Deus precisa de você. O ministério precisa de você. A diretoria da igreja conta com o seu apoio, com o seu abraço, com o seu colocar do ombro debaixo desta causa, porque Jesus quer abençoar. Ele não quer abençoar só um, não. Ele quer abençoar a sua igreja. Eu quero chegar aqui junto com os irmãos no dia 31 de dezembro de 2021, se Jesus não voltar. E eu quero acreditar, irmãos, que nós vamos vivenciar a plenitude de Deus para a nossa vida. Ah, Jesus. Eu quero encerrar 2021 com o irmão subindo aqui nesse púlpito e dizer assim, em 2021 eu fui batizado com o Espírito Santo e eu falei nas línguas estranhas. Eu quero terminar a 2021 junto com essa igreja, unidos, e nós vamos testificar que Jesus salvou, que batismos aconteceram, nós vamos testificar que nós já estamos construindo, se não terminando, porque Deus, Ele é fiel para fazer na nossa vida. Eu quero encerrar 2021 com pessoas subindo desse púlpito e dizendo assim, Jesus perdoou os meus pecados, escreveu o meu nome no livro da vida, eu estava afastado e eu voltei para a presença do Senhor. Eu acredito que nós vamos vivenciar plenitude, irmãos, mas nós precisamos nos aproximar de Jesus para isso e sermos fervorosos no Espírito. Curva a sua cabeça. Vamos todos juntos orar em nome de Jesus. Ó Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, e eis aqui a Tua igreja, Senhor. O povo que o Senhor lavou, o povo que o Senhor remiu, o povo que o Senhor escolheu. O povo que o Senhor separou. Meu Deus, aqui, meu Pai, existem homens que o Senhor separou eles, Senhor Deus, de forma particular para uma obra especial. Há mulheres que o Senhor as chamou, meu Deus, para que pudessem fazer a diferença nessa terra. Há jovens e adolescentes que o Senhor, meu Pai, tem, meu Deus, algo a fazer na vida deles. E eu quero te pedir, meu Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, dá um tempo de unidade a esta igreja, meu Pai. Faz
Faze-nos, ó Deus, e ensina-nos a amar mais. Meu Deus, dá-nos um tempo de plenitude, que haja, meu Deus, a manifestação da tua glória, que haja, Senhor Deus, renovo, que haja cura. Meu Deus, eu quero te pedir agora, meu Pai, se alguém, meu Deus, que entrou pelas portas desta igreja enfermo, que seja curado agora pelo sangue do Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa renovar, Jesus, meu Deus, a vida deste irmão, que há tempos não sentia a tua presença, mas o Senhor está nessa casa de oração, e nós podemos sentir a tua glória, nós podemos sentir, meu Deus, o trabalhar do teu Espírito Santo, e o Senhor é verdadeiro e é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Turimidecácia nébia, xenimicante orabadagasuri me andagai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração, meu Pai, que foi dilacerado, essa alma que está triste, angustiada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, meu Deus, meu Pai, que esse ano seja um ano de renovo, um ano de transformação, um ano, Senhor Deus, de trazermos, meu Pai, à existência aquilo, meu Deus, que não existe para muitos corações mais. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto por tudo, em nome de Jesus. Manaísa, Jesus vai fazer e vai operar o que você está pedindo. Parece que a esperança está demorando, né? Só que Jesus vai intervir, mas não se esqueça do Senhor.